Bom, pessoal, vamos agora dar início à próxima disciplina, que é promoção da saúde e segurança no trabalho. A disciplina anterior trabalhamos biossegurança, a qual está sendo atualmente de suma importância para todos os profissionais da saúde ter o conhecimento e manejar bem no seu dia a dia, com a biossegurança no cuidado, para que venha ter essa prevenção das doenças e também que o paciente ou usuário venha ter um atendimento com segurança, né? Sem risco de qualquer contaminação. Então, vou dar início agora à introdução. O mundo atual tem investido fortemente no desenvolvimento financeiro e tecnológico das organizações, empresas, indústrias e usinas, para obter resultados economicamente satisfatórios. Esse crescimento depende diretamente da mão de obra e do empenho de seus trabalhadores. Dessa forma, compreende-se que o cuidado com a saúde e a segurança do trabalhador é hoje uma necessidade, uma vez que, através de suas atividades laborais e produtividade, que essas organizações avançam e se fortalecem. Sabe-se que o exercer de suas atividades, independentemente qual seja, os empregados estão sujeitos a sofrer acidentes de trabalho ou via desenvolver doenças ocupacionais. Somente em junho de 2014, de acordo com o Ministério da Previdência Social, 852 mil pessoas foram beneficiadas com benefícios acidentários. Foram concedidos no Brasil um número bastante elevado e que necessita ser reduzido. Sendo assim, deve-se considerar os diversos riscos do trabalho a que os empregados estão expostos em função de sua atividade. Dessa forma, temos indivíduos que estão suscetíveis a um adoecimento específico, que exige estratégias também específicas. Estratégias essas que visam a promoção, proteção, recuperação da saúde e qualidade de vida dos trabalhadores. Um breve relato assim do início da história, né? No Brasil, a primeira lei que trata dos acidentes de trabalho é de 1919, seguida da Lei Eloy Chaves, de 1923, onde ferroviários tinham direito à assistência em saúde e aposentadoria, devido às contribuições obrigatórias arrecadadas nas caixas de aposentadoria e pensões que se chamava CAP. Posteriormente, as CAP foram dando lugar a outros institutos, até se tornar o que hoje conhecemos como Instituto Nacional do Seguro Social, que é o INSS. Então, nesse período da Lei Eloy Chaves, em 1923, esses trabalhadores ferroviários eles eram obrigados a contribuir. E de acordo com a sua contribuição, eles tinham o direito à assistência à saúde e à aposentadoria. Então, as demais pessoas não tinham esse direito. Não existia o SUS, que é o Sistema Único de Saúde, a qual todos temos o direito à saúde e à qualidade de vida. Nessa época aqui ainda não existia. Então, existiam essas caixas de aposentadorias e pensões, né, que é a Lei Eloy Chaves, e só essas pessoas que trabalhavam e contribuíam, que eram obrigadas a contribuir e tinham direito à saúde. Então, quando foi mais para frente, essas caixas de aposentadoria passou a se chamar CAP, que hoje é onde nós conhecemos o INSS. E então, na década de 40, é promulgada a consolidação das leis de trabalho, que se chama CLT, que trata dos direitos trabalhistas
estando aí incluindo aqueles relacionados à saúde e segurança do trabalhador. Entre as décadas de 70 e 80, são publicadas a maioria das leis que regulamentavam as questões de saúde e segurança do trabalho no nosso país. Então, a partir dessa década aí de 70 a 80, é que se começa essas leis serem regulamentadas, né? E passa a existir essas questões com relação à segurança do trabalhador e esse cuidado voltado para o trabalhador, para que ele viesse ter o seu direito garantido à saúde, a qual também, se ocorresse algum tipo de acidente no trabalho, esse trabalhador ter o seu direito assistido. Então, vamos falar aqui da definição, né? A saúde do trabalhador é um conjunto de atividades que se destina à promoção, proteção, recuperação e reabilitação da saúde dos trabalhadores, submetidos aos riscos e agravos advindos das condições de trabalho. Então, essa é a definição da saúde do trabalhador, a qual o trabalhador tem o seu direito e a empresa tem que promover, né, essa saúde, tem que proteger o indivíduo e esse trabalhador tem direito a ser recuperada a sua saúde e quando ele é acometido por alguma doença, né, seja ocupacional ou não, ele tem também o seu direito à reabilitação. Então, esse é a definição da saúde do trabalhador. Já a segurança no trabalho é um conjunto de ciências e tecnologias que tem o objetivo de promover a proteção do trabalhador no local de trabalho, visando a redução de acidentes e doenças ocupacionais. Então, assim, a segurança no trabalho, a empresa a qual qualquer trabalhador, seja de qualquer área, independente de ser saúde ou não, ele, de acordo com o sistema daquela empresa, a empresa tem que promover e tem que ter esse objetivo de proteção, de proteger esse trabalhador de qualquer dano, né? Reduzindo os riscos que ele pode ter naquele trabalho, reduzindo os riscos de acidente e de doenças ocupacionais. Então, o objetivo busca a segurança e a saúde no trabalho, busca oferecer a todos os trabalhadores a qualidade de vida através de um conjunto de medidas que visam identificar, neutralizar e eliminar os riscos de acidentes e doenças, protegendo a integridade e a capacidade de trabalho de todos os envolvidos. Então, toda empresa ela tem que fornecer segurança para aquele trabalhador e que também seus trabalhadores eles tenham uma qualidade de vida no trabalho, para que aquele trabalho não venha gerar um acidente ou um risco, né, de alguma doença. Tem que proteger a integridade daquele trabalhador, para que ele venha ter a capacidade em fazer o seu trabalho e em todos que estão envolvidos ali, um trabalho de qualidade, para que ele venha oferecer também à empresa um trabalho, um serviço de qualidade, mas para isso ele também tem que ter os seus direitos assistidos. Existem diversas leis hoje que regem a saúde e segurança do trabalho. Porém, trataremos aqui as mais importantes e que estão em vigor atualmente. No Brasil, a proteção dos trabalhadores é regida por um conjunto de ações integradas entre o Ministério da Previdência Social, do Trabalho e Emprego e da Saúde. Dentro desses conjuntos, existem diversas leis que abordam o tema saúde e segurança no trabalho, onde as principais podem ser citadas, eu vou citar as próximas. Então, a Lei 6.514/1977,
altera a consolidação das leis do trabalho, CLT, relativa à segurança e medicina do trabalho. A portaria de número 3.214/1978 aprova as normas regulamentadoras relativas à segurança e medicina do trabalho. Atualmente existem 36 normas. A Lei Orgânica da Saúde, que é a 8080/90, inclui como um dos objetivos do Sistema Único de Saúde, SUS, a saúde do trabalhador. E o Decreto 7.602 de 2011, que é a Política Nacional de Segurança de Saúde no Trabalho. Então, se deve dar uma atenção especial às normas regulamentadoras, que são as NRs, como falo, né? E elas trazem os requisitos mínimos de segurança a serem adotados por todas as empresas de acordo com cada atividade específica. E é a principal referência que normatiza a segurança e a saúde do trabalho. Atualmente, abaixo, segue um quadro que mostra sobre o que cada uma delas aborda. Então, assim, vamos começar a falar sobre as NRs. A NR4, que é Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho, que se chama SESMIT, a qual muitas empresas privadas têm sim o SESMIT. O SESMIT é uma equipe de profissionais da saúde e segurança, onde todas as empresas privadas e públicas são obrigadas a ter uma. A depender do número de funcionários, com o objetivo de promover a saúde e proteger a integridade do trabalhador no local de trabalho. Então, vamos falar sobre a equipe do SESMIT. A equipe é composta por médico do trabalho, que toda empresa ela tem que ter esse médico do trabalho, hospitais privados e todas as empresas têm que ter, engenheiro de segurança do trabalho, técnico de segurança do trabalho, enfermeiro do trabalho e técnico em enfermagem do trabalho. Então, todos esses profissionais, a qual a empresa que tem o SESMIT é de suma importância ter, porque todos esses profissionais é composto por profissionais a qual trabalha para que essa segurança seja eficaz, para que todos os trabalhadores tenham a sua segurança, tanto na saúde, sua saúde fisiológica, quando o profissional ele é admitido a uma empresa. Então, o médico do trabalho, ele faz além dos exames laboratoriais, ele faz também o exame físico no colaborador, naquele profissional que está sendo contratado. Para quê? Para que ele venha saber se esse trabalhador, esse colaborador, ele já tem alguma doença ocupacional, e também é uma medida em que assegura o trabalhador em que, no momento que ele venha adquirir alguma doença ocupacional, ele tem os seus direitos assistidos diante daquela empresa, que aquela empresa vem arcar com todos os custos, com todas as suas obrigações diante daquele profissional a qual adquiriu qualquer tipo de doença ocupacional após a sua admissão àquela empresa. Então, existe toda uma equipe que é um médico, ele solicita os exames e faz o exame físico para ver se nos seus exames tem alguma patologia, e no exame físico se ele tem algum tipo de restrição. Então, aí tem o enfermeiro, tem o técnico de segurança do trabalho, ele é técnico de segurança do trabalho, tem o engenheiro também, que ele também, além de tudo isso, ele faz com que todos os trabalhadores tenham segurança naquele ambiente de trabalho. E tem o técnico em enfermagem do trabalho, que ele como é que eu posso dizer? Ele auxilia o enfermeiro do trabalho. Então, vamos falar sobre a NR 07, que fala sobre o Programa de Controle
médico de saúde ocupacional. É obrigatória a elaboração e implementação, do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional por todas as empresas que admitam empregados, como eu falei anteriormente, com o objetivo de promover e preservar a saúde dos seus trabalhadores. O Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional deverá prevenir e rastrear e diagnosticar precocemente os agravos à saúde relacionada ao trabalho e será planejado e implementado baseado nos riscos à saúde dos trabalhadores. Então, esse programa de controle de médico de saúde ocupacional, ele visa, a prevenção daquele trabalhador que está sendo admitido e também em rastrear e diagnosticar se ele tem algum agravo precocemente ou que ele venha ter algum agravo durante a sua rotina de trabalho, para que ele venha ter a sua saúde restaurada e que ele venha ter os seus direitos garantidos. Como eu já falei anteriormente, o programa de controle médico de saúde ocupacional inclui a realização obrigatória dos exames médicos, assim, no ato da admissão, que são os exames admissional, o periódico, porque a cada, dependendo da empresa, 6 meses a 1 ano, esse funcionário, esse colaborador, ele é solicitado a realizar novos exames para saber como está a sua saúde, se adquiriu alguma doença ocupacional ou patológica. Então, a cada período, esse exame ele é solicitado e o trabalhador faz esse exame, realiza esse exame e retorna ao médico do trabalho para que venha fazer esse rastreamento e esse cuidado. De torno ao trabalho, de mudanças, muitas vezes também na mudança de função, quando aquele colaborador, ele muda também de função, é realizado esse exame, E a NR 15 fala das atividades insalubres. As atividades insalubres são aquelas em que os agentes nocivos à saúde se encontram acima dos limites de tolerância. O adicional de insalubridade é um direito concedido aos trabalhadores que são expostos aos agentes nocivos à saúde. Então, todo trabalhador que ele está exposto, a ser acometido de alguma patologia, então ele tem o direito à insalubridade, Tem até a questão da insalubridade, é um direito do funcionário. Então, existe aqui vários graus de insalubridade. A insalubridade de grau máximo de 40% é um trabalho em contato permanente com pacientes em isolamento por doenças infecto-contagiosas e seus objetos não esterilizados. Então, vou dar um exemplo de um profissional a qual ele tem esse direito do grau máximo. É um trabalhador da saúde, um profissional da saúde que trabalha em unidade de terapia intensiva. Ele está trabalhando com a insalubridade de grau máximo. Então, ele tem direito àqueles 40% no seu salário, por ele ter, porque ele pode ter algum contato com alguma doença infecto-contagiosa. Então, é um direito que assiste. Aquele funcionário da saúde também que trabalha no centro cirúrgico, ele tem esse direito. Quem trabalha em salas de esterilização também tem direito a esses 40%, e é o grau máximo. E a insalubridade de grau médio. A de grau médio é aquele trabalho em contato permanente com pacientes em qualquer estabelecimento de saúde. Então, aquele funcionário da saúde que trabalha em enfermaria, um exemplo, o grau dele é médio, porque
o risco dele se contaminar é menos do que aquele que tem um grau máximo, que é quem trabalha em unidade de terapia intensiva. Então, aquele de grau máximo, o direito dele é de 40%, e do grau médio é de 20%. A NR32, que fala da segurança e saúde no trabalho em serviço de saúde, os objetivos são estabelecer medidas de proteção à segurança e saúde dos trabalhadores dos serviços de saúde. Entende-se por serviços de saúde qualquer edificação destinada à prestação de assistência à saúde da população em qualquer nível de complexidade. Então, um exemplo, hospitais, clínicas, postos de saúde, ambulatórios, entre outros. Então, o objetivo dessa ANR é promover a segurança, a saúde no trabalho em serviços de saúde, que venha se gerar medidas de prevenção, proteção e segurança desses trabalhadores. A NR09, que é o Programa de Prevenção de Riscos em Ambientes, né? Então, no estabelecimento de saúde, deve haver um programa de prevenção de riscos ambientais. O mapa de risco contendo todos os riscos, inclusive os biológicos, sua localização e característica do serviço de saúde e seus setores. Então, todas essas empresas, né, principalmente a saúde, existe esse mapa de risco, a qual sempre a gente vê esse mapa, mostrando quais são os riscos, quais são os setores daquele ambiente, qual é a localização que tem os riscos biológicos, então, assim, que tenham principalmente, que contenham naquele mapa ali, né, que aquele profissional daquele determinado local, ele saiba quais são os riscos ali, para que ele venha se prevenir, e principalmente os biológicos. Então, deve conter também um plano de prevenção de riscos de acidente com materiais perfuro-cortantes. Além disso, deve haver uma listagem de todos os produtos e resíduos químicos. Então, assim, voltando um pouquinho para a NR07, no que diz a respeito que todo estabelecimento de saúde deve haver, né, todo o programa de controle médico de saúde ocupacional, contendo um reconhecimento de todos os riscos, dando atenção especial ao principal risco, que é o biológico, a localização de suas áreas de risco, a relação dos trabalhadores tem que ter, sua função, seu setor de trabalho e o risco a que ele é exposto. Deve conter também os riscos químicos e outro que existirem também. O programa de vacinação tem que conter esse programa, a qual todo período, quando ocorre a campanha de vacinação para os trabalhadores, um exemplo da influenza. Então, todos os trabalhadores eles são convocados a realizar essa imunização para que eles sejam imunizados. Então, eles são convocados, o médico do trabalho, o enfermeiro do trabalho convoca esses profissionais. Então, deve existir esse programa de vacinação e os procedimentos também a serem adotados em caso de acidente de trabalho com material biológico. Porque, assim, os riscos biológicos, os trabalhadores da saúde, ele tem a probabilidade, né, da exposição ocupacional a agentes biológicos. Considerando-se agentes biológicos, os micro-organismos como bactérias, vírus, fungos e parasitas. Todos os profissionais que têm esse risco ocupacional, que são expostos a esses riscos, a esses agentes biológicos, então deve haver uma medida de prevenção. Então, para haver essa medida de prevenção, tem algumas medidas de proteção a qual necessita serem tomadas contra esses riscos biológicos, que são
todo local onde existe a possibilidade de exposição ao agente biológico, né, que é vírus, fungos, bactérias, entre outros, a exposição a esse agente biológico deve ter, é obrigatório ter um lavatório exclusivo para a lavagem das mãos, para a higienização das mãos, promovido com água corrente, sabonete líquido, porque isso é importante, tem que ser líquido, e uma toalha descartável e a lixeira também. Uma lixeira adequada, sem que o profissional tenha contato com essa lixeira, que o sistema dessa lixeira seja promovido ao abrir, que aquele profissional não precise ter o contato com aquela lixeira. Então, assim, a importância da lavagem das mãos nesses ambientes a qual tem esse risco biológico. Então, é importante também que as empresas capacitem, que os profissionais saibam realizar essa lavagem, essa higienização das mãos com a técnica correta da lavagem das mãos. Hoje, atualmente, com tudo que estamos vivendo com o novo coronavírus e a doença Covid-19, está sendo adotado medidas de prevenção de toda a população contra esse vírus, para que nós venhamos nos proteger desse vírus, que é um agente biológico. Mas antes de tudo isso, já havia essa proteção, principalmente em hospitais, empresas privadas ou públicas, essa medida de proteção para essas pessoas a qual estão sujeitos a este risco biológico. Então, a lavagem das mãos é de suma importância, mas também que essa higienização seja de forma correta e adequada. Não pode ser uma toalha de tecido, não vai ter o efeito e nem o resultado satisfatório, porque você não vai estar fazendo a higienização correta. Tem que ser uma toalha descartável, que é o papel toalha descartável, a qual a gente depois descarta. E também, ao desligar a torneira, que a gente não tenha esse contato, porque se tivermos esse contato, todo o procedimento que foi feito antes, toda a técnica da lavagem das mãos, ela vai de água abaixo e a mão termina sendo contaminada de novo. Então, todo o ambiente a qual os usuários profissionais estão expostos a esse risco biológico, mas também tanto nos quartos das enfermarias tem que ter, tanto o sabonete líquido, tem que ter água corrente, o papel toalha e o lixo, de uma forma que o profissional não precise ter o contato direto, Então, tem que ser destinado ao isolamento de pacientes portadores de doenças também infecto-contagiosas. Tem que ter nesse quarto de isolamento toda essa medida de prevenção e precaução. Então, deve conter este lavatório em seu interior, nesse quarto de isolamento, a qual esse paciente está em isolamento. E antes e depois que aquele profissional entrar naquele quarto, ele tem que fazer todas essas medidas, da higienização das mãos e ter todas essas medidas de proteção. Tanto quando ele entra no quarto, para que também não leve para esse paciente nenhum agente infeccioso, quanto a saída daquele quarto de isolamento, daquela enfermaria de isolamento. Toda essa proteção para que também aquele profissional não venha levar aquela infecção, aquela patologia que aquele paciente está em isolamento para os demais. Então, toda essa prevenção ela é necessária, que o profissional tome essa medida e tenha essa consciência para que não venha a ocorrer a infecção cruzada. Então, assim, o uso das luvas, elas não substituem o processo da lavagem das mãos,
mesmo antes também de utilizar a luva, seja ela de procedimento ou estéril, mas também a de procedimento, tem que ter essa higienização das mãos. Esse processo deve ocorrer tanto antes do uso da luva como depois do uso das mesmas. Então, também, os trabalhadores com algum ferimento ou alguma lesão nos membros, tanto superiores, que é as mãos, ou inferiores, né, só podem iniciar suas atividades após avaliação. Então, todo o colaborador, todo funcionário que tiver algum ferimento, alguma lesão, tem que ir ao médico do trabalho e só pode dar início às suas atividades após liberação desse profissional para o trabalho, porque a lesão ela é uma porta de entrada de um agente infeccioso. Então, por mais simples que aquele ferimento seja, o profissional não pode trabalhar sem antes ter essa liberação, porque apesar que possa ser uma lesão pequena, mas ali pode ocorrer para ele um dano, né, bem maior, a qual a empresa também vai ser prejudicada, porque aquele profissional ele pode ficar afastado por um longo prazo, podendo ele ter se recuperado em curto prazo para voltar às suas atividades normais. Então, ao insistir em trabalhar com uma lesão, e ele pode ser contaminado e ter uma recuperação ao longo prazo. Então, todo esse cuidado é necessário, principalmente para os profissionais que trabalham com pacientes, que trabalham em hospitais, enfermarias, postos de saúde, né? Então, assim, é proibido usar também as pias de trabalho para outras coisas, como, por exemplo, fumar é proibido usar adornos como brinco, pulseiras, anéis e etc. É proibido também manusear lentes de contato nos postos de trabalho, consumir alimentos, bebidas no posto de trabalho, guardar alimentos em locais não destinados para este fim, usar calçado abertos. Tem muitos profissionais que muitas vezes guardam alimentos em geladeiras a qual são guardadas as vacinas, não pode, a qual são também para hemoderivados, não podem colocar alimento, porque é específico para determinada, separado para determinada coisa, não pode. Não pode também se utilizar calçado abertos, tem que ser sapato fechado. Deve-se utilizar a vestimenta de trabalho adequada e confortável para que aquele trabalhador venha a ter uma atividade de trabalho confortável, com que nada venha afetar o seu desenvolvimento. Os equipamentos de proteção individual, que são os EPIs, devem ser fornecidos ao empregado pelo empregador, ou seja, pela empresa a qual ele trabalha, né? Tem que ser fornecido aquele EPI. Os trabalhadores não devem deixar o local de trabalho com os EPIs e as vestimentas utilizadas. Então, todos os trabalhadores, e como eu estou sempre abordando, trabalhadores que trabalham na saúde, técnico de enfermagem, de um modo geral, não pode utilizar aqueles EPIs, como jaleco, qualquer EPI que ele utilize ali no serviço de trabalho, ele não pode sair com este EPI. Como também um empregador, nós temos os nossos direitos, né? Temos os nossos deveres, mas também temos os nossos direitos. O empregador ele deve providenciar locais apropriados, como armários, para o fornecimento de vestimentas limpas para a deposição das usadas.
Então, é de suma importância a higienização das vestimentas utilizadas nos centros cirúrgicos e obstétricos, serviços de tratamento intensivo, que é UTI, unidade de pacientes com doenças infecto-contagiosas, e quando houver o contato direto da vestimenta com o material orgânico, deve ser de responsabilidade do empregador. Um exemplo, de repente, alguma secreção ou algum sangue teve contato com aquela vestimenta a qual aquela pessoa trabalha ali na UTI, um exemplo, e sujou a roupa, foi contaminada com alguma secreção ou algum sangue, imediatamente aquele profissional tem que retirar aquela farda, aquela roupa que é para aquele determinado setor, e a empresa ela tem que fornecer outra para aquele empregador, ou seja, para aquele funcionário. Os EPIs descartáveis ou não deverão estar à disposição em números suficientes nos postos de trabalho. Então, não pode faltar EPIs, né? O trabalhador ele tem esse direito, a qual lhe garante que a empresa tem que fornecer esses EPIs descartáveis para a sua proteção, e tem que estar ali à disposição suficiente, não pode jamais deixar de faltar esses EPIs. O empregador ele deve também garantir a conservação e a higienização dos materiais e instrumentos de trabalho. O empregador deve providenciar recipientes e meios de transporte adequado para materiais infectantes e fluidos de tecidos orgânicos. Um exemplo é colhido alguma secreção para algum tipo de exame, ou coleta de sangue. Então, o empregador ele tem que providenciar um recipiente que seja adequado para o transporte daquele material, para que aquele funcionário não venha a ser contaminado, para resguardar aquele funcionário de qualquer contaminação. Então, o empregador também deve promover capacitação para esses funcionários, né? Treinamentos aos trabalhadores antes do início das atividades e de forma continuada. Sempre ter essa capacitação para que sempre venha a ser abordado quais os riscos que podem ocorrer com aquele profissional que venha ter de repente, algum risco com algum material biológico. Tem que ser antes do início das atividades, de forma continuada, devendo ser ministrada durante a jornada de trabalho e por profissionais de saúde que tenham conhecimento. Então, tem que ser tudo de uma forma organizada. Os temas abordados devem conter dados sobre riscos à saúde, né, do trabalhador. Tem que ter esses dados dos riscos que ele podem ter, medidas de controle e de prevenção. Então, medidas de controle de prevenção de acidentes, normas de procedimentos de higiene, utilização de equipamentos de proteção coletiva e individual e vestimenta de trabalho. Então, tudo isso esse profissional tem que ser capacitado continuamente com pessoas a qual tenha conhecimento das normas e que venha também promover medidas de controle. Então, em todo local onde existe a possibilidade de exposição a agentes biológicos, deve ser fornecida aos trabalhadores instruções escritas das rotinas realizadas no local de trabalho e medida de prevenção de acidentes e de doenças relacionadas ao trabalho. Então, em todo local onde exista a possibilidade de exposição a agentes biológicos, que devem ser fornecidas aos trabalhadores instruções escritas
das rotinas realizadas no local de trabalho e medidas de prevenção de acidentes, de doenças relacionadas ao trabalho. Os trabalhadores devem comunicar imediatamente todo o acidente com possível exposição a agente biológico, ao responsável pelo local de trabalho e, quando houver, ao Serviço de Segurança de Saúde do Trabalho, que é a CIPA. A CIPA, ela é uma comissão interna de prevenção de acidentes. Então, toda empresa, ela tem essa comissão interna de prevenção de acidentes, a qual quem faz parte dessa comissão, vários trabalhadores daquela empresa, a qual todo ano existe também uma votação, né, para aquelas pessoas que estão na frente da CIPA, que é quem coordena geral, quem o coordena. Então, todo ano tem aquela eleição a qual todos os funcionários, colaboradores daquela empresa, eles são convocados para votar neste coordenador que é responsável pela CIPA. Então, também os colchões e colchonetes e demais almofadas devem ser revestidos de material lavável, como tipo corinho, e impermeável, permitindo a desinfecção e fácil higienização. O revestimento não pode apresentar furos, rasgos, sulcos ou outro tipo de, como é que eu posso dizer? Alguma coisa assim, tipo furada, não pode, entendeu? E de preferência que ele seja de material lavável. Não pode ser de tecido, porque o tecido, a lavagem é bem delicada, para que venha secar e que venha higienizado de uma forma correta. Então, tem que ser com esse tipo de material. Os trabalhadores que utilizarem objetos perfuro-cortantes devem ser responsáveis pelo descarte daquele perfuro-cortante, sendo proibido também o reencape e a desconexão manual de agulha, como, por exemplo, a seringa. Não pode reencapar a agulha, porque corre o risco daquele profissional ser contaminado, e ele tem que ser descartado no local adequado após a sua utilização. Tem que ser descartado numa caixa de perfuro cortante.